Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Davi, sou estudante do IFPE Campus Igaraçu, do curso de Tecnologia em Sistemas para a Internet, e sou pesquisador, no qual o tema da pesquisa no qual estou participando, sou bolsista, é fazer uma análise de desempenho em dispositivos IoT com o protocolo QUIC. Vamos lá. Aqui a sprint dessa semana é para ser feito, para explicitar melhor como funciona o handshake desse protocolo QUIC. Se você quiser saber informações mais generalistas de como é caracterizado o protocolo QUIC, vá no vídeo anterior que você vai obter essas informações, no qual a RFC em que eu me baseei é a 8.999, a fins de informação. Vamos lá. Antes da gente entender como funciona esse handshake, faz-se necessário algumas ponderações no que se refere ao tempo de ida e volta do pacote. A gente tem que entender melhor como é que ele funciona no que se refere ao RTT de 0 ou 1. Por quê? Porque o protocolo QUIC ele tem um RTT de no máximo 1, aliás, ele tem um RTT de 1. Então os pacotes que ele trafega no máximo uma vez. Então ele vai e volta. Basicamente isso daí. A gente vai querer entender como é que funciona essa comunicação com RTT de 0, por exemplo. Vai ocorrer um handshake e o pacote só vai e não volta. Como é que isso aí acontece? Um conceito importante para a gente entender como é que ocorre isso daí é o conceito de assincronicidade. Tá mostrando aqui. Que seria o quê? É enviar uma coisa paralelamente. A gente não precisa enviar e esperar uma resposta sincronamente. Eu pergunto e você responde. Eu posso enviar uma informação em um tempo diferente. Vamos lá. Aqui a gente está mostrando uma imagem de como uma comunicação com RTT 0 e 1 ocorre. Vamos lá. Tem um pacote inicial aqui com o valor 01. E o cliente ele vai enviar esse pacote para o servidor. Depois, o cliente ele vai enviar outro pacote, no qual o número aqui está 02, assincronamente para o servidor. O servidor, processando esses dados, ele vai enviar a resposta desse pacote para o cliente. Então, o pacote 01 foi e teve a sua devida resposta. Então, ele só teve uma viagem. Ele foi e voltou. Teve uma viagem. O tempo de ida e volta do pacote foi igual a 1. Enquanto ele só teve uma direção, um caminho, ele só teve o caminho de ida para o servidor, caminho de ida. Então, o RTT Round Trip Time é igual a 0. Quando ele vai e volta, Round Trip Time é igual a 1. Dado esses conceitos, né, aqui está só explicando melhor, né, tem até uma analogia, no qual o RTT igual a 0, né, reiterando, é quando a gente quer antecipar alguma informação. Então aqui a gente está querendo antecipar alguma coisa, né, nesse contexto do protocolo QUIC. Então a gente utiliza pacotes com RTT igual a 0. A analogia aqui seria o quê? A informação inicial que ele quer, eu quero qual o seu número de telefone, ele pergunta. E ele dá outro dado, assincronamente, outro momento, enquanto a pessoa está pensando na resposta do número de telefone. A propósito, meu nome é Davi. Aí o receptor processou esses dois dados e enviou uma resposta. Tudo bem, Davi. Então ele deu uma resposta àquela segunda solicitação. Meu número de telefone é tal. Então o RTT aqui, no caso, foi igual a 1. Mas até aqui, até as solicitações do emissor, o RTT é igual a 0. Quando o receptor respondeu as duas solicitações, então o RTT das duas mensagens é igual a 1 a partir desse momento. Vamos lá. Aqui, né, o básico, né, da explicação anterior. Quando ele vai e volta, tem a devida resposta ao pacote. Vamos lá para a parte importante. Como acontece o handshake?
Aqui tem uma imagem da própria RFC, no qual tem um pacote inicial com essa flag cripto, no qual vai ter essa troca de criptografia. Depois que a criptografia ela for trocada, né, ele vai finalizar a conexão. Esse RTT aqui é justamente as informações que o servidor ele envia. Então ele enviou um pacote que teve a sua devida resposta. Depois ele enviou o pacote com a chave, né? Creio que seja para confirmar essa informação. E ele teve a resposta do fechamento da conexão. Então os pacotes eles foram e voltaram. Teve esse tráfego. E os dois, tanto o cliente quanto o servidor, eles tiveram o RTT para estabelecer esse handshake de 1. Vamos lá. Para explicar aquela imagem, são feitas solicitações paralelas, uma para a criptografia, chave TLS, e outra para o handshake, por isso o RTT é igual a 1. Caso vocês queiram saber melhor no que se refere a essa questão da criptografia, como é feita essa criptografia, como é criada as chaves e etc., vocês vão na RFC do TLS na versão 1.3 ou maior, no qual é dado o suporte a esse RTT de igual a 1. O RTT1 é somente na versão 1.3 ou superior, qual Quick ele se baseia. Ele utiliza o TLS para essa questão de segurança. Então, se vocês quiserem saber mais, vão nessa RFC. E aqui a gente tem a ordem dos pacotes para estabelecer o handshake. O pacote com o nome initial, o pacote com o nome de 0RTT e o pacote com o nome de handshake. A gente vai explicar melhor mais para frente. Aqui a gente vai ter um esquema de como é feito esse handshake. Vamos lá. Primeiro ele envia um pacote initial para o servidor. E assincronamente ele vai enviando vários pacotes 0RTT fora de ordem para complementar os dados desse pacote inicial. O servidor, construído a chave, né, e feito aquele handshake da chave, ele vai enviar um pacote do tipo handshake para o cliente para confirmar as informações, para estabelecer a conexão. Com essa conexão estabelecida, eles vão trocar pacotes com um cabeçalho curto, né? Vamos lá, handshake com RTT igual a 0. Para ter um handshake com esse RTT, o servidor ele precisa já ter uns dados anteriores, já tem que ter feito a conexão anterior para ter alguns parâmetros. Então esse handshake seria para trocar outros dados. Ele pode trocar todos os parâmetros, né, do que o handshake anterior fez. Ele só não pode trocar essas flags que foram descritas aqui: ACK Delay Exponent, MAC ACK Delay, Original Destination Connection ID, essas flags daqui. Então, quando se quer fazer um novo handshake, um exemplo aqui seria a troca das chaves, ele iria utilizar um handshake com RTT igual a 0. Mas, só lembrando, tem que ter já tem que ter feito um handshake anterior. Tem que ter esses dados salvos anteriormente. Vamos lá. Como não tem nenhum controle de fluxo ou ordem, né? Aqui é uma pergunta, né? Se há algum controle de fluxo ou ordem dos pacotes, né, de criptografia, que nesse caso são os quadros cripto. Então, quando esses pacotes são enviados, será que tem algum controle? Já está aqui a resposta, né? Mas vamos lá. Será que tem algum controle do fluxo desses dados ou da ordem deles? No que se refere ao fluxo, ele tem um controle, não pode enviar uma quantidade de dados tão grande assim. Eles trocam esses dados inicialmente. Mas no que se refere à ordem dos dados, não tem esse controle da ordem dos dados. Então ele pode enviar de fora de ordem. São enviados fora de ordem, aliás. E os pacotes eles podem ser enviados várias vezes. Então, exemplo, tem um quadro cripto, então ele vai ser enviado várias vezes para o receptor. Então como é que a gente vai resolver esse problema daqui, né? Como é que ele vai controlar essa recepção de vários pacotes cripto, no qual a credencial ela pode ser maior
ou esses dados estão fora de ordem. Como é que a gente vai organizar isso daí? Vai receber todos esses dados. A solução é criar um buffer que vai armazenar essas informações. O tamanho do buffer ele tem que ter pelo menos 4096 bytes. Caso esse buffer ele não possa ser mantido ativo durante o handshake, essa conexão vai ser encerrada. Então é criado um buffer para guardar esses quadros cripto aqui, esses pacotes cripto, para depois ser organizado, né? Vai ter a questão de todo o protocolo TLS, que não vem ao caso, mas o que vem ao caso é que existe um buffer para guardar esses quadros cripto, que posteriormente vão ser rearranjados em um único quadro cripto, um único pacote, uma única flag cripto, que seria a chave. Aqui tá até tá mostrando aqui, no qual a conexão ela pode ser encerrada quando um dos endpoints não consegue armazenar todos os quadros cripto. Então vai dar esse erro daqui, né? Crypto buffer exceed, no qual ele vai encerrar a conexão. Pode também, outro caso seria descartar esse quadro e todos os outros futuros, para não armazenar no buffer. O erro vai ser o mesmo, né? Crypto buffer exceed, a resposta, caso a pessoa for analisar esses pacotes ou for criar uma biblioteca do protocolo Quick, ela tem que colocar essa resposta caso exceda o tamanho do buffer. Vamos entender melhor os pacotes trocados no handshake. Tem um long header, no qual, quando vocês forem ler a RFC 8.999, vocês vão ver que o long header ele pode ser trocado em qualquer momento, mas nessa versão do protocolo Quick ela é trocada somente no handshake. Os pacotes característicos do handshake é que vão possuir esse long header, no qual vai ter aqui, né, um bit identificador do long header, que é o bit mais alto possível. Vai ter a versão específica, a versão do protocolo, né, que nesse caso vai ser o tamanho do ID de conexão, o ID da conexão, né, que é um valor arbitrário. Vai ter o tamanho do ID do emissor, né, e o ID do emissor, além dos dados específicos da versão, que nesse caso aqui vão ser algumas flags, que pode ser a pairing, a crypto, dentre outros. O long header da versão 1, ele é passado durante o processo de handshake, e ele vai ter alguns identificadores, que alguns pacotes ele tem alguns identificadores para dizer que aquele pacote é daquele tipo. Por exemplo, se ele tiver um identificador 0, quer dizer que aquele pacote é do tipo initial. Se ele tiver um identificador 1, o bit 1, né, ele vai significar que ele tem o pacote do tipo 0RTT. Se ele tiver o bit identificador com o número 2, isso vai significar que ele vai ter o pacote do tipo handshake. Se ele tiver o número 3, vai ter o pacote do tipo retry, para restabelecer a conexão. Vamos lá, esses são bits reservados que vão ajudar a caracterizar o pacote. Aqui é um exemplo aqui. Vai ter um campo nesse header que vai estar escrito packet type. Aí vai estar aqui os bits dele, 01, por exemplo, aqui, que vai caracterizar esse pacote como 0RTT, aqui que está mostrando anteriormente. E vai ter os outros campos, né? A versão, vai aqui mostrando que o pacote é do tipo long header, o cabeçalho, aliás. Vamos lá, vamos continuar. Pacote initial, né? Inicial aqui a tradução, mas o nome dele é initial em inglês. É um pacote que permite a troca de chaves criptográficas. Então ele é quem vai iniciar
a questão da troca das chaves pelo cliente e também os dados de reconhecimento, o ACK, o Acknowledgement, para dizer se foi estabelecida a conexão. Então, essa troca de dados, esse ACK, pode ser de qualquer endpoint, pode ser tanto do servidor quanto do cliente, mas quem inicia a solicitação da chave, que inicia essa solicitação é o cliente. Os dados que vão ter nesse pacote inicial é o comprimento do token e o token. Então, nessa imagem daqui, a gente pode ver que tem o comprimento do token aqui, né? Token length e o token. Além daqui, né? O bit identificador. Aqui, ó. 0. Deixa eu ver se tem mais algum. Aqui. Também está mostrando outros quadros também. Pairing, Crypto, Ping. São outros quadros que vêm também junto com esse header desse pacote. Vamos lá. Pacotes 0 RTT. São pacotes de informações que vão ser trocadas antes do handshake ser concluído. Aqui. O pacote, o bit identificador é 1, tá? Como está mostrando aqui na imagem, né? E ele vai trocar informações antes do handshake ser concluído. Então aqui a gente está vendo, por exemplo, o pacote 0 RTT, um pacote inicial e o handshake. Depois que o handshake é concluído, nessa instância da comunicação, ele não vai mais trocar nenhum pacote 0 RTT. Ele só é trocado antes do handshake, do pacote handshake. E agora a gente vai ver o que são esses pacotes handshakes. Tem esse nome literalmente. O bit identificador dele é 2. Aqui. Tem aqui o packet type 2. Tem os outros campos também que são para confirmar os dados dessa comunicação. O ID, o tamanho do ID, o ID de conexão, o tamanho do ID do receptor também e o tamanho do pacote. Aí tá aqui mostrando os dados, tem outros dados também. E é para fechar a comunicação, isso aqui é para ele dizer, não, foi feita a comunicação. E tem o retry, ou seja, vamos analisar. A gente quer solicitar um handshake. A gente começa com a comunicação. Fala lá, opa, posso trocar dados com você, por exemplo. Aí chega lá, eu não consegui, não obtive nenhuma resposta nem nada. Então depois de um tempo, eu envio o pacote retry de novo. Envio o pacote retry. Ao invés de enviar o pacote initial, ao invés de enviar esse pacote aqui, né, initial, quando ele não consegue receber, ele envia o pacote retry. Por algum motivo, né? Ele envia o pacote retry. Esse pacote é semelhante ao initial, só que o bit identificador dele é o bit 3. Vamos lá. Quando o servidor ele recebe o pacote initial, ele não vai receber um pacote retry, por exemplo, ele vai descartar. Mas quando ele recebe um pacote retry, ele também vai descartar qualquer outro pacote, initial ou retry. Isso aí é só uma ponderação para ele não ficar recebendo o mesmo pacote de iniciar um handshake. Então, quando o servidor ele recebe um pacote para iniciar a comunicação, quaisquer pacotes que façam a mesma coisa vão ser descartados. Short header. Vamos lá. É o pacote de payload. Então seria o pacote dos dados em si que vão ser trafegados, que são criptografados. Então depois do handshake, ele vai ter que trocar alguns dados. Ele vai lá e ele estabeleceu a comunicação e ele vai trocar os dados que ele queria trocar antes do handshake. E esses dados vão ser trocados com o header curto, né? O short header, no qual o bit identificador desse header é 0. E os dados, né, como repeti algumas vezes, eles estão criptografados. Tem um extra também, que é interessante, vale a pena colocar aqui, no qual existe um campo no short header que
é o Latency Spin Bit, que ele vai falar qual o RTT, qual o tempo de ida e de volta daquele pacote, qual a latência desse pacote. Esse recurso, ele pode ser, ele globalmente, por default, ele está desabilitado, mas ele pode ser habilitado, né? Caso o servidor tenha suporte, o servidor é aquele que recebe a solicitação, tenha suporte a esse recurso e ele habilite. Então, se ele tiver suporte e não habilitar, esse recurso de saber qual a latência da rede vai estar desabilitada. Qualquer endpoint, tanto cliente quanto servidor, pode desabilitar esse recurso. Aqui é outro dado também interessante, né? De que o máximo de IDs, porque esse RTT ele vai ser de acordo com os endpoints, então vai ser de acordo com as instâncias, né? O ID da conexão. Então o máximo de IDs que aquela que ele pode medir o RTT é 16. Né? Dado isso daí, a gente vai voltar para o desenho do handshake para a gente ver se entendeu melhor. Então a gente envia, o cliente envia o pacote inicial para estabelecer a comunicação e trocar as chaves. Depois são enviados vários pacotes 0 RTT, né, para enviar dados adicionais. Depois o servidor envia um pacote handshake para o cliente para confirmar que foi estabelecida uma comunicação. Com essa comunicação, com essa conexão estabelecida, eles vão trocar dados, no qual o header vai ser curto e esses dados estão criptografados. Sabendo disso, essa aqui foi a explicitação do que foi visto e estudado nessa semana no que se refere ao handshake do protocolo Quick. Qualquer coisa, podem falar aí nos comentários ou mandar um Gmail para mim. Ou caso vocês estudem no IFPE Campus Igaraçu, pode me procurar lá. Sabendo disso, muito obrigado e até a próxima.